Não murmure, mas aproveite a oportunidade para pedir um milagre. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Clara e eu sou do canal Mensagens da Ana. O propósito desse canal é toda semana compartilhar mensagens que não são minhas, apesar do nome ser Mensagens da Ana, mas são mensagens vindas do céu, mensagens que tocam no meu coração, baseada na leitura da Bíblia, sobre Jesus, isso mesmo, sobre o Evangelho, a mensagem que Jesus deixou para nós, os seus seguidores, espalharmos na terra para todo aquele que crê ser salvo por meio dele, porque ele é o Salvador da humanidade. Ele vive. E eu tô aqui para te dizer isso, Jesus vive, Jesus é o Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é o Messias e ele tá aqui porque ele me usando para falar que ele ama você e que ele não desistiu de você. A Bíblia, o livro que ele deixou, é a bússola para qualquer um ser feliz na vida e ter uma vida direcionada com um propósito, porque sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de hoje da Bíblia, ela tá em João 6, a partir do verso 5. João 6, a partir do verso 5. Eu gostaria de refletir nessa mensagem que vai apontar para o rumo profético do nosso tema de hoje, que é: se concentra em não murmurar, mas ao invés disso, aproveite para pedir um milagre. Ou seja, ao invés de murmurar, exerça a sua fé. Ao invés de enxergar a adversidade como uma oportunidade para murmurar, reclamar, enxergue-a como uma oportunidade para exercer a sua fé. Vamos lá, para a leitura. João 6:5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Já outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Obrigada por essa palavra, Senhor. Senhor, Tu és livre, Jesus. Livre, livre para fazer o que quiser e atuar no nosso meio. Sei que esse é apenas um vídeo de um canal pequeno, de um canal que provavelmente poucas pessoas estão assistindo, mas não importa, porque o Senhor disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali está o Senhor no meio deles. Então, mesmo que eu esteja aqui através do acesso à internet, não importa, o que importa é que o Teu nome está sendo pregado, seja qual for o meio. Eu tô aqui falando da Tua palavra. Então toca nessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. E se o Senhor quiser libertar, fique à vontade. Eu tô dando legalidade. Se o Senhor quiser curar, fique à vontade. Se o Senhor quiser agir, quiser converter, fique à vontade. É só Teu Santo Espírito que convence. Mas haja, Senhor, tão somente haja. E não nos deixe sem resposta, pois Tu és a nossa direção e nossa resposta. Em nome de Jesus, sou pequena, mas posso ser usada por clamor e misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que eu gostaria de compartilhar, com muito temor, essa palavra, é que assim como eu posso dizer, toda oração, exatamente toda, precisa ser sincera para ser legítima diante de Deus. Isso é um fato. Você
pode estar falando as palavras mais bonitas. Se elas não forem sinceras, aquele que sonda os corações, Deus, vai perceber e não vai legitimar a sua oração. Porque até mesmo um ato de adoração precisa ser verdadeiro. Precisa ser espontâneo. Só que o que também não agrada a Deus? Você não desabafar. Uma coisa é você desabafar, lamentar com Deus, como o profeta Jeremias. Você falar, poxa, Senhor, tá tão difícil para mim, me ajuda. Isso é uma lamentação. Agora, você falar mal pros outros, só reclamar, não é lamentação, é reclamação, é murmuração. E isso não agrada a Deus, assim como não atrai milagre. O que atrai milagre é você olhar uma adversidade e pedir a Deus, caso você ainda não tenha, fé para que essa realidade mude. E caso você não tenha ainda essa fé, a própria adversidade, você tem que falar assim, Deus, a minha realidade é essa. Eu não tenho como mudar, o que eu tenho é pouco. Multiplica a minha situação, faz de acordo com o que eu tenho, mas faz melhor, porque o Senhor é soberano. Mostra para ele que apesar de você não confiar nas circunstâncias, você confia nele. Por que eu escolhi essa palavra que Deus me mostrou? Porque nós vemos aqui duas situações, duas reações. Temos os discípulos Filipe e André, irmão de Simão Pedro. Quando o Filipe vê que tem muita gente para comer, uma multidão se aproximando de Jesus. E por que tinha uma multidão se aproximando de Jesus? Porque onde Jesus passava tinha milagre. Ou então palavras muito maravilhosas de se ouvir. Então onde Jesus passava tinha gente atrás dele. Quando Jesus estava sozinho, tinha ele e mais 12 pessoas. Né? Era o mais sozinho que Jesus ficava. E quando ele... mas mesmo assim, na maioria das vezes, ele estava sendo seguido por várias pessoas. Não estou falando agora dos infiltrados, nem de Judas. Estou falando das pessoas que realmente queriam estar ali. Seja pelos milagres, seja pela fartura, seja pelo que for. Mas o fato tinha gente querendo seguir o mestre. Obra de Deus acontecendo para que se manifestasse a glória de Deus na terra. Pois é isso que Jesus é. A materialização da obra de Deus na terra. Jesus é a palavra viva que penetra a divisão da alma e do espírito. Então, onde Jesus está, tem manifestação de milagres e mudança de vida. Se você está aí agora recebendo essa palavra e você crê, vai ter mudança de vida para você. Então, o fato é esse. Jesus chegou, tem transformação. Se você deixar Jesus chegar aí, vai ter transformação na tua vida. E aquela multidão sabia disso. Por isso, eles queriam obra de Deus na vida deles, eles foram seguir Jesus. Jesus ia interromper essa obra por problemas técnicos, falta de comida? Claro que não ia. Então, Jesus queria que um milagre fosse realizado para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, ele foi observar as reações de quem estava ali para presenciar o milagre. Ah, Ana Clara, então o milagre depende da minha reação perante a adversidade? É claro que sim. Uma reação murmuradora atrai miséria. Uma reação de graças e de entrega atrai milagre. Vou te mostrar por quê. Quando Jesus perguntou a Filipe o que fazer para a multidão comer, Filipe falou, nem se a gente tivesse 200 denários, uma certa quantia de dinheiro, daria para comprar pão para essa multidão toda. Já quando André se manifestou e falou assim, André falou o seguinte, olha, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, mas mesmo assim, o que seria isso para tanta gente? André estava com muita fé? Não. Mas André apresentou o que ele tinha. Você está entendendo? Às vezes você não está ali com a fé enorme.
Mas basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, que já é o suficiente se você entregar tudo que você tem. André entregou tudo que ele tinha. Nós temos 5 pães e 2 peixinhos, apenas. André devia estar até meio constrangido no falar, mas mesmo assim, mostre o que você tem, mesmo se for constrangedor para você. Desça do salto, assim como André fez. André foi lá e mostrou o que tinha, mesmo constrangido. Jesus foi lá e fez o quê? Multiplicou a ponto que toda a multidão se alimentou e ainda sobrou. Então, o que eu quero dizer com isso? Você quer ver, gente, você quer ser alimentado e ainda sobrar na tua vida para ajudar quem você ama? Apresente o que você tem a Deus. Mesmo que seja ridiculamente pouco, até mesmo beirando ao impossível, porque Ele é especialista em causas impossíveis. Não vai ser no teu caso que vai ser diferente. Ah, Ana Clara, mas tem também um monte de adversidade na minha vida. Apresenta a Deus. Não deixa nada despercebido, escondido diante dele. Você acha que Jesus não sabia que tinham 5 pães e 2 peixinhos? Mas foi importante André abrir a boca e falar. Houve entrega. Deixa os 5 pães e 2 peixinhos na mão dele. Na sua mão são 5 pães e 2 peixinhos. Na mão dele é alimento e provisão. Solta e dá para ele. Solta, mas deixa ele pegar. Porque na mão dele é muita coisa sim. Na mão dele dá e ainda sobra. Confie nele. Deposita a tua esperança nele. E haverá socorro para a tua vida. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe. Deixe seu testemunho nos comentários.